Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da mídia gaúcha, aí, a mídia colorada aí, reagindo ao Flamengo, né? O Inter vai enfrentar aí o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo aí do Brasileirão, né? E eles rasgam elogios e estão morrendo de medo de enfrentar aí o Flamengo, e eles dizem aí que o Flamengo é o franco favorito aí a conquistar o título e sim o melhor time do Brasil. Vamos ver eles falando aí. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Questão muito importante, e acho que o torcedor colorado tem que ter atenção a isso, tem que estar atento a isso, e principalmente a equipe do Inter para esse primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, Gabardo, que é o seguinte, o Inter tá pegando talvez o principal time do futebol brasileiro. Vamos combinar, o favorito. Gabardo, pra ti, quem é o favorito do Campeonato Brasileiro? Pra mim também. Pra mim também. Pode ser que não ganhe, pode ser, mas nesse momento é o favorito. É o grande time a ser batido no futebol brasileiro. E é óbvio que jogar contra o grande time a ser batido no futebol brasileiro na primeira rodada do campeonato, fora de casa, não é uma estreia convidativa. É uma estreia dura, é uma estreia difícil. Por outro lado, tu tá te livrando dessa bronca. É preciso ter atenção que tu tá te livrando dessa bronca. E outra coisa, o Flamengo tá cheio de problemas, tá cheio de desfalques. Ah, mas o Flamengo tem um elenco absurdo. Bom, mas é pior jogar contra o Flamengo com todo mundo à disposição. E o Inter, por estar enfrentando o Flamengo nesse momento, vai enfrentar um Flamengo que tem muitos problemas, tem muitas baixas pro Felipe Luiz. E quem sabe o Inter possa tirar proveito disso para ter um bom resultado e para começar o campeonato com o pé direito, né, Gabardo? É verdade. Bom, o Pedro tá voltando de lesão, mas não tá pronto ainda para jogar. O Bruno Henrique, né? E a lesão do Pedro foi muito grave, né? Mas acho que até o Mundial, até metade do ano, ele vai estar de volta. E o Bruno Henrique tá voltando de lesão, mas não se sabe se ele vai começar como titular amanhã no Maracanã. O Danilo tá machucado. Enfim, tem uns jogadores que estão voltando da data FIFA. Por exemplo, o Gerson se machucou no primeiro jogo da seleção. Até se acredita que tem chance dele estar recuperado para jogar amanhã, né? Mas ainda é dúvida. Time provável: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Varela, Pulgar, Gerson de la Cruz, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e o Juninho. É o time provável, um time muito forte ainda, mas, né, tem esses desfalques aí que a gente está colocando. Do Flamengo está se percebendo aqui no Rio de Janeiro, o Luciano Diori, uma certa preocupação. Não sei se o Flamengo tem alguma informação, que eu já entro no assunto da seleção brasileira, né? Hoje aqui pertinho do hotel onde o Inter está concentrado, na Barra da Tijuca, aqui na sede da CBF, que é na Barra também, o Dorival Júnior foi demitido pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que fez um pronunciamento. Acho que está muito claro que o plano A é o Carlo Ancelotti, mas está difícil, né? Não se sabe, acho que o Carlo Ancelotti não vem. O Jorge Jesus é o plano B, mas tem algumas arestas a serem aparadas com o Neymar, né? Bom, se não der nenhum deles, se não der o Abel Ferreira, o que parece a preferência da CBF hoje é por técnico estrangeiro, não se pode descartar, né, uma tentativa no Felipe Luiz, pelo trabalho, pela capacidade dele, pelo início de trabalho dele no Flamengo. É um técnico muito jovem, recém está começando a carreira, mas está começando a carreira muito bem e tem história na seleção brasileira. Já se percebe assim uma preocupação no ambiente do Flamengo com essa questão, né? Com profissionais, com jogadores conversando com o Felipe, pedindo para se surgir algum tipo de convite para ele ficar no Flamengo. Enfim, vamos ver quais serão os próximos capítulos, o que a CBF vai conseguir fazer e se de fato tem alguma possibilidade ou não de algum convite para o Felipe Luiz. Eduardo Gabardo trazendo... Você saber que time do Flamengo vai a campo. E é bem difícil, tá? Porque é um time cheio de dúvidas, cheio de desfalques e jogadores que estão retornando de lesão, jogadores que tiveram problemas na data FIFA e que são a grande dúvida, né, na cabeça do técnico Felipe Luiz. Inclusive tem um jogador que também não tá machucado, mas o Felipe Luiz tem algumas dúvidas. Mas a gente vai colocar na tela aí um esboço do time titular que a gente projeta do time do Flamengo. O Gui vai colocar ali pra gente, tá? Que tem o Rossi no gol. Esperar aparecer isso, pô. Tem o Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley, né, que tá voltando de convocação lá da seleção brasileira. A dupla de zaga com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, lembrando que Danilo teve um problema, né? Ele tem sido zagueiro aí. Danilo, jogador da seleção brasileira, ele é um desfalque também. Assim como o Alexandro, que também foi convocado, mas não chegou a jogar ali do lado esquerdo. Aí no meio de campo tem Pulgar, o Gerson, que
jogou na seleção brasileira nessa última data FIFA, mas só a primeira partida, saiu lesionado, fez exames de imagem lá no Flamengo, não foi detectada uma lesão. Então espera-se que Gerson esteja à disposição, mas tem uma dúvida entre os setoristas cariocas se ele joga ou não. O De La Cruz deve atuar, também teve um problema na seleção uruguaia, mas não teve uma lesão detectada. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique voltando ali na frente. Existem algumas outras possibilidades, tá? Existe uma possibilidade de talvez jogar o Cebolinha e não o Michael. Existem alguns portais que estão colocando o Plata para jogar ao invés do Bruno Henrique, que tá voltando de lesão também. Mas enfim, é um time que tá cheio de dúvidas aí, o Felipe Luiz vai definir esse time aí nas próximas horas. Eu tenho uma dúvida, Fontes. E eu acho que nem tu pode responder, nem o Thiago, nem o Lédio Legal. Como é que o Paulo Brito vai narrar o nome do lateral direito do Flamengo? O Wesley só, porque o Wesley tem que ser o do Inter, né? Wesley! A empolgação Esse só aí, do Inter. Wesley! Só tem um. O Paulo Brito tem que assim, ó. É Wesley. Bola pro Flamengo, olha só, Pulgar. Wesley. Tocou, tabelou. Tem que ser assim. Não, a animação. O Wesley só tem o do Internacional. Só. Lédio Legal, a gente vai fazer um. Oi? Vai fazer um mano a mano agora, Lédio. Mas eu quero saber de ti antes só. Tá empolgado por esse Campeonato Brasileiro? Tu acha que vai dar? Eu tô empolgadaço, Lucas Weber. Agora, se vai dar ou não é outra coisa. Mas todo torcedor colorado tem a certeza que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Acho que isso é o principal nesse momento. A gente chega com um ótimo time, com um bom grupo, um bom elenco. O Inter fez contratações pontuais, algumas ainda não estrearam, como o Oscar Romero ou Juninho, mas a gente tem esperança que eles encaixem muito bem nesse grupo, porque todas as últimas janelas do Inter, Lucas Weber, nós somos muito assertivos nas contratações. Só que isso também diz respeito ao técnico e ao encaixe do grupo. Os jogadores que vieram no início de temporada, o próprio Vitinho entrou e desempenhou, foi titular, o Carboneiro jogando muita bola, inclusive a gente fala aí em briga de titularidade com o Wesley. Então eu acho que dos últimos anos, embora o Inter por vezes chegue como postulante ao título, muito se falou, dessa vez, por tudo que a gente tem acompanhado, o Inter ele tá num momento diferente do trabalho. Eu acho que é um time maduro e pronto para vencer. O Gauchão foi uma amostra disso. Vamos agora pro mano a mano sem mais delongas, meu caro Gui. E um bom time começa por um bom goleiro. Vamos colocar na tela aí a grande disputa entre Rocher e Rossi. Começa a votação com o Lédio Legal. Como vota, Lédio? Peraí, vamos estabelecer um parâmetro. A gente vai votar um momento ou... Eu acho que cada um vota como achar melhor. O macro. Acho que pode ser o macro. Cada um é um jogador que prefere, né? Hoje, 28 de março, então. Quem tu escalaria no Preferência. Teu time? Esse é preferência, boa. No meu time hoje jogaria Fontes, Weber, Thiago Stormovski e mais de 2.000 telas nos assistindo. No meu time hoje jogaria Rocher se eu tivesse os dois à disposição. Eu assino com o Lédio. Rocher pra mim. Cara, eu acho que o Rossi é o jogador que mais destoa dos demais do Flamengo. Ele não é absurdo na posição, ele não é o mais. Ele não é diferenciado na posição. Eu fico com o Rocher também, acho que é mais cancheiro, acho que é mais experimentado e apesar do Rossi já jogar por. Não vou cagar muita tese, né? Rocher. Fontes. Eu não acho o Rossi um mau goleiro, mas eu fico com o Rocher. Acho que ele tá um degrauzinho acima aí do Rossi. 4x0 pro Rocher, então, escolhido. Eu acho que também vai ser um 4x0, mas ao contrário. Bota a segunda aí, Gui. Brian, Aguirre e Wesley. A boa disputa pra ver quem é mais feio nessa daí, né? Com todo respeito, assim. Quem começa? Respeita o café, pô. Mas e aí, Fontes? Quem começa eu? Wesley, não tem como. Wesley, lateral direito da seleção brasileira, que inclusive eu acho que vai ser o lateral da Copa, né? Agarrou bem a chance, apesar de não ter jogado bem contra a Argentina, mas quem jogou bem contra a Argentina, né? Foi muito bem contra a Colômbia, agarrou o lugar e acho que tem tudo para ser o lateral direito do ciclo da seleção brasileira. Assim como no gol, eu também acho que não tem nem comparação, nem discussão, pra mim é Wesley.
Jairo, ô Lédio? Olha, o café vem melhorando, hein? O Roger vem dando sequência. Talvez daqui a 6 meses o meu voto seja diferente, mas hoje não tem como, tem que ser o Wesley, né? O Thiago. Tá sem som pra mim, o Thiago? Ele tá mutado, Não saiu. tá mutado. Eu tava absorvendo a analogia do Lédio, que eu entendi a analogia que ele fez ali. Foi uma paulada que ele deu e eu entendi. Não, mas não tem comparação. O Wesley é bem melhor. 4-0 então pro Wesley. Agora vamos pro primeiro zagueiro da dupla. Meu Vitão Deus. e Léo Ortiz. Um não foi convocado, o outro foi convocado, tomou até deboche de argentino. E eu não sei pra vocês, tá? Mas pra mim o Vitão é muito mais zagueiro do que o Léo Ortiz. Thiago. Cara, eu acho essa mais difícil, vou falar a verdade. Eu gosto muito dos dois, eu acho que os dois são muito diferenciados. Cara, eu acho que o coração vai pesar um pouquinho. Eu colocaria até um empate, porque eu gosto muito, muito, muito dos dois mesmo. Mas vou de Vitão. Vitão, Lédio legal, que tava com a gatinha ou o gatinho? É o gatinho, é o João Luiz, o gato legal, tava aqui comigo. Opa. Nessa disputa, Lucas Weber, eu vou pesar pro lado do jogador que é selecionável, o jogador que tem bola pra estar na seleção. Meu voto é Vitão. Quantos? Cara, essa é muito difícil porque pra mim são talvez os dois melhores zagueiros do país, tá? Sou muito fã dos dois como zagueiros. Acho que são ambos zagueiros muito técnicos, com boa saída de bola. Mas no critério de desempate eu voto no Léo Ortiz porque o Léo Ortiz ele é bom pelo alto. Ele tem 70% dos duelos ganhos pelo alto no Brasileirão do ano passado. E o Vitão fica um pouquinho abaixo. Ele tem 60%. Eu acho que é até isso que faz com que o Vitão seja preterido em alguns momentos pela seleção brasileira. Meu voto é no Léo Ortiz. Mas a minha zaga ideal seria os dois juntos. Mas como nesse debate se colocou os dois... Pareceu que o Fonte tava no confessionário votando no Big Brother. O Thiago Stormaz, por afinidade daí. Sexta-feira a gente pode ser um pouco mais ríspido, né? Mas que argumento bosta, hein, o Lucas Fonte? 60%, 70%. O Vitão é muito mais jogador que o Léo Ortiz. Cara, são 10% a mais, muito muita coisa. Muito mais jogador não. Os dois são muito bons, analista de SofaScore, para com isso, Thiago Fonte. Pra mim, o top 3, pra mim, o top 3 zagueiros do Brasil hoje é Léo Ortiz, Vitão e o Bastos do Botafogo. É muito difícil botar o Lianco junto, né? Que tá todo mundo apaixonado por esse Lianco aí. O Lianco tem ido muito bem também, mas enfim. A minha zaga seria então venceu o Vitão, né? Casou os dois. Venceu o Vitão, então, por 3-1. Agora o segundo zagueiro, Juninho e Léo Pereira. Cara, um jogou e o outro não jogou, né? Eu acho que, pelo critério de não ter jogado ainda, ninguém aqui é clubista a ponto de colocar o Juninho. Eu vou de Léo Pereira. Leonardo Pereira. O Juninho é uma ideia ainda, né? Isso. Leonardo Pereira, o amigo de Militão. Não tem como a gente analisar o momento do Juninho, porque não existe momento de Juninho no Inter agora. A gente viu o vídeo, sabe, da carreira dele, que é um jogador de velocidade, perna esquerda, mas no momento, hoje no meu time, a certeza seria Léo Pereira. Mas, se fosse Victor Gabriel contra Léo Pereira, seria Victor Gabriel, tá? Boa, Fontes. Não dá pra eu errado também sempre. seria Victor Gabriel. Tá certo, eu também. Então o Léo Pereira ganhando por 4-0. Vamos para a lateral esquerda agora, que a gente tem Bernabei e Alexandro. E aí, Lédio? O Alexandro tem uma carreira gigantesca, né? Dá o gole na água. Não tem problema. Na Europa, o Alexandro tem uma carreira consolidada, mas hoje o Bernabei, ele é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. Logo ali ele vai estar na seleção argentina, é um jogador fundamental, ataca bem, defende bem, é intenso, é aquele maluco beleza que a torcida gosta. Eu fico com o Bernabei. E tu, Thiago? Porra, eu acho que eu vou assinar com o Lédio, eu acho que eu tenho as mesmas considerações. Eu demorei um pouco para acreditar no Bernabei, tá? Demorei um pouco mesmo no auge eu ainda coloquei algumas restrições. Mas agora ele é uma realidade tremenda, e então
Cara, eu acho que hoje eu coloco o Bernabé, mas eu gosto muito do Alexandre. Eu acho que nem o Led disse, se pegar a carreira nem compara, se pegar a experiência, a rodagem nem compara. Acho que tecnicamente o Alexandre até é melhor, mas hoje o Bernabé é muito mais intenso, é muito mais lateral que o Alexandre. Acho que ele é muito mais lateral esquerdo que o Alexandre. Mas o Alexandre num todo joga mais. Ô Weber, deixa eu fazer a pergunta pro Fontes, posso? Claro. Fontes, se tu tivesse a camiseta 6 do teu time, tu dava pro Bernabé ou tu dava pro Alexandre? Eu dava pro Bernabé, cara. Eu dava pro Bernabé. E a camiseta? E a camisa eu não sei o que ele ia fazer. Eu voto no Bernabé. Eu só não entendi. Porque assim, ó, quando... Fala. Não, o teu voto é Bernabé, então. Meu voto é Bernabé, porque assim, ó, quando a gente apontou, por isso que eu perguntei antes ali se era momento ou preferência. E se é preferência, eu prefiro o Bernabé. Eu nunca fui muito fã do Alexandro, tem uma carreira muito respeitada, acho que é um defensor bom, no ataque não contribui tanto, então como preferência eu prefiro o Bernabé. No meu time joga Bernabé e o Alexandro fica no banco. Eu só não entendi o voto do Thiago. O Thiago votou no Bernabé ou no Alexandro? Cara, eu vou votar no Alexandre pra não parecer tão clubista nessa votação aí. Porque eu acho dois grandes jogadores, mas eu acho que num somatório, assim, o Alexandre é mais técnico e ele é melhor. Mas o Bernabé até tá jogando mais hoje, mas por preferência eu acho que o Alexandre é melhor. Depois desse voto, por gentileza, Gui, pode tirar o Thiago da tela. Agora? Pode tirar o Thiago da tela, por gentileza. E aí, pronto. Aí, esse voto aí te exclui da live automaticamente, Thiago Stormovski. Fernando e Eric Pulgar, Lucas Fontes. Cara, é difícil, cara. O Pulgar é um excelente jogador, mas eu voto no Fernando. Calma, Led. Eu voto no Fernando. Sou muito fã do futebol do Fernando. Acho que é um dos jogadores... Eu acho que é o jogador mais irregular do Inter. Dificilmente o Fernando já faz jogos ruins no Inter. E ele é a espinha dorsal desse meio campo do Inter. Então eu fico com o Fernando, mas o Pulgar é um excelente jogador. Cara, pra mim, Fernando. Acho que o Fernando tá no... Não sei se no top 3 ou no top 2 de melhores jogadores do Inter atualmente pelo momento. Acho que não tem como não colocar o Fernando nessa lista, Led. Ah, não arranca. O Pulgar, eu discordo um pouco do Fontes. Ele é um bom jogador. Eu não acho ele esse volante maravilhoso. O Fernando, se tivesse 10 anos a menos, Lucas Weber, seria o titular absoluto da seleção brasileira nesse momento. É o melhor volante em atuação camisa 5, porque ele é um camisa 5 que joga como se fosse camisa 10. Nós vemos isso ao vivo no Beira-Rio. Ele tá em todos os lugares, tem uma leitura de jogo fantástica. Hoje, eu não sei se eu tô iludido, mas eu concordo contigo, tá? O Fernando, tecnicamente, depois do Alan Patrick, pra mim, é o melhor jogador em atuação no Inter. Eu vou de Fernando. Falta um ano pra Copa do Mundo, Led. Eu não acharia tão absurdo assim botar o Fernando como uma bola de segurança. A bola que o Fernando tá jogando, cara, e com a crise que a seleção brasileira tem no meio-campo, eu não acharia nenhum absurdo. Mas, Thiago, eu quero saber teu voto. Vamos pra próxima do meio-campo. Eu confesso pra vocês, tá? Essas duas aí, a gente teve uma certa dúvida pra definir ali no grupo das pautas. Primeiro porque o Flamengo vai jogar sem o Arrascaeta, o que é uma grande perda pra eles. Que é entre Bruno Henrique e Gerson. Na minha visão, eu acho que seria Bruno Henrique e De La Cruz. Mas entre um e outro, do mesmo eu iria com o cara do Flamengo. Eu acho que nessa daí não tem pro Bruno Henrique. O Gerson tá jogando muita bola. Talvez, cara, só se o Gerson tivesse lesionado, aí não daria pra colocar ele. Mas eu voto em Gerson, Fontes. Essa aí, pra mim, não tem nem discussão. O Gerson é o melhor jogador do futebol brasileiro pra mim hoje, Gerson. Thiago? Concordo com o Fontes. Acho que ele é hoje o que mais desempenha. É absurdo que esse cara joga. Tanto que a gente tem dúvida se ele é mesmo um volante ou um armador, de tanta técnica que ele tem. É assustador também que joga esse elemento aí. Hoje é o melhor jogador do Brasil. Nem deveria ter discussão. Vamos pro... Ah, não, tem o voto do LED legal ainda. Gerson ou Bruno Henrique? Olha, o Gerson bateu na Europa e voltou. Não é titular absoluto da seleção brasileira. O Bruno Henrique é um jogador que já foi eleito o melhor do campeonato pelo Palmeiras. Eu vou ficar, sem dúvidas...
sem dúvida nenhuma, eu vou ficar com o Gerson, que é o melhor jogador do futebol em atividade nesse momento. Joga demais. Gerson. Muito bom. Então, Gerson ganhando mais uma por aqui. Vamos pra próxima. Só um detalhe. A Maria Goretti comentou aqui, ó, mas que cara clubista. Aí a hora que o Lédio falou que era o Gerson, ela apagou o comentário. Muito engraçado aqui. Vi ao vivo esse movimento aqui da Maria Goretti aqui. Um abraço pra Maria Goretti que tá acompanhando aqui a live. Alan Patrick e De La Cruz. Sem nenhuma dúvida. O Alan Patrick do Flamengo, comparados aos jogadores do Flamengo, poderia forçadamente disputar com a Arrascaeta. Mas mesmo assim, hoje, pra mim, o Alan Patrick joga mais que o Arrascaeta. E também, claro, joga mais que o De La Cruz, Fontes. Alan Patrick. O De La Cruz joga muito, tá? Acho que o De La Cruz não é uma distância tão grande assim, só que o De La Cruz tem muito problema de lesão no Flamengo, né? Ele não consegue ter uma sequência, né? Mas mesmo assim, sempre quando o Flamengo tem ele melhora o time do Flamengo. Mas é o Alan Patrick. O Alan Patrick hoje, como meia criativo, né? Porque o Gerson tem uma característica diferente. Como meia criativo, ele é, talvez, top 3 do Brasil. É Alan Patrick nessa daí. O paparazzo rubro-negro, grande influencer do Flamengo, tem um apelido pro De La Cruz que é De La Sus. Então, pra ver o nível, né, Led? Não, é um jogador de muita qualidade, tem características diferentes, né, do Alan Patrick, mas é um jogador que tu sempre quer ter no teu time. Mas o Alan Patrick, eu acho que hoje, além dele ser o melhor meia do Brasil, eu não quero parecer aqui superlativo, mas a gente não encontra no mundo aí 10 nomes das características do Alan Patrick com a qualidade que ele tem dentro de campo. Próximo agora, Gui. Vitinho ou Luiz Araújo, Lédio Legal? Pelo momento, pelo fator decisão, vem sendo decisivo pro Inter, eu vou ficar com o Vitinho. Eu acho que ele tem mais intensidade, mais vertical, um jogador que finaliza. Eu vou ficar com o Vitinho. Thiago? Não, eu vou de Luiz Araújo. Eu acho que ele joga mais. E é impressionante esse cara aí, porque toda vez que eu olho um gol dele no Flamengo é um golaço. Ele não faz gol normal, é sempre um petardo na gaveta, sempre driblando 3, joga muita bola. Eu gosto do Vitinho, acho que encaixou bem, mas, pô, o Vitinho até ano passado era dúvida no Bragantino, né? Acho que o Luiz Araújo joga mais. Pontes? Luiz Araújo, com uma certa folga, inclusive, eu acho. Também vou de Luiz Araújo. Cara, os números são parecidos, tá? O Luiz Araújo teve 11 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Vitinho, 12 jogos, 5 gols e nenhuma assistência. Mas é aquilo que o Thiago falou. Cara, o Luiz Araújo fez um monte de golaço. Ele é mais jogador do que o Vitinho. Mas o Vitinho tem tudo para se provar um grande jogador internacional. Mas por enquanto a gente vai de Luiz Araújo. Então ficou 3-1 pro Luiz Araújo. Vamos para a próxima, o Gui. Agora sim, Wesley e Michael, e eu vou de Wesley, Fontes. O Wesley de 2024 da Wesley. Eu acho que o Wesley em 2025 ainda tá devendo muito, é claro que ele teve problema de lesões, mas ainda prefiro o Wesley. Se fosse com Cebolinha ia dar mais disputa, tá? Inclusive existe uma dúvida de se joga Cebolinha ou Michael. Mas pela temporada de 2024... o Wesley, até porque o Michael, ele nem se firma como titular no Flamengo, né? Então, por conta disso, o Wesley. Thiago Stormovski. Cara, eu vou de Wesley também, mas eu tenho até medo de falar isso, porque é impressionante o que esse cidadão chamado Michael se transforma contra o Inter. Ele sempre destrói nos jogos contra o Inter, é assustador, cara. Um jogo dele pelo desde Goiás, o Goiás, cara, né, Thiago? Desde o Goiás. O Goiás lá no Serra Dourada e em Porto Alegre ele jogou muito. Porto Alegre ele fez um passo, inclusive. E ano passado também, né? O jogo que o Flamengo vence o Inter, ele jogou muita bola no primeiro tempo, envolveu o Inter. Impressionante como ele se transforma, mas eu acho que o Wesley é um pouquinho mais plástico, assim, ele dribla melhor, acho que o Michael finaliza melhor, mas o Wesley é mais rápido, dribla melhor e constrói mais. Não vejo folga, mas eu acho o Wesley melhor. Vamos para a próxima agora o centroavante. Ener Valencia ou Bruno Henrique, Lédio Legal?
O Bruno Henrique, como ponteiro esquerdo, né, no auge dele, era imbatível. Teve convocação para a seleção, jogador decisivo. Agora, como centroavante, eu acho que tu perde alguma das principais características dele. E o Valência tá num excelente momento, jogou muito bem pela seleção, fez o golaço de falta na final do Campeonato Gaúcho. Como centroavante, eu fico com o Ener Valencia. Thiago. Cara, essa é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu sou muito fã dos dois jogadores. Acho que em condições, assim, os dois jogando o que sabem, jogam muita bola. Acho que o Bruno Henrique tem um fator muito preponderante em relação ao Valência, que ele é muito mais decisivo, apesar do Valência estar mudando isso. Mas o que o Bruno Henrique já decidiu de jogo na carreira é assustador. E, cara, eu acho... eu vou quebrar o protocolo, eu vou colocar empate, cara. Eu gosto muito dos dois e eu não consigo ter uma sai preferência. do muro. Não, Thiago Stormoff. Não faz essa. Eu vou colocar empate. Sai do muro. Pra mim, empate. Não. Sexta-feira, 9 da noite, tu vai dar uma de cagalhão, ô Thiago Stormoff? Não faz assim. Tá com medo de dizer Bruno Henrique, Thiago? Eu vou contigo também. Eu vou dizer Bruno Henrique. Não, mas não. Fica no muro. Se tu vai votar no Bruno Henrique, volta pro muro. Eu gosto muito dos dois. Que fique claro, eu queria colocar empate, mas eu vou de Bruno Henrique. Mas, Thiago, como centroavante, Thiago, ele foi decisivo. Ele foi decisivo mas como aqui a gente tá votando. Aqui a gente tá no mano a mano, independentemente da posição. Então bota o Rocher com o Bruno Henrique. Claro que é Mas o Bruno Henrique tá jogando nessa função agora. Bota o Bruno Henrique do Flamengo com o Bruno Henrique do Inter, então. Mas nessa função que ele tá agora no Flamengo. Ele tá marcando bem até, cara. Ele decidiu alguns jogos no Carioca ali na final. Mas ele é dúvida entre ele e o Plata. Nem se tem a certeza que ele vai ser titular. Não, tudo bem. Pela questão física, né? Sim. Aí se fosse contra o Plata, realmente eu gosto muito do Plata, mas colocaria o Valência, mas eu coloco o Bruno Henrique. Vamos fazer o seguinte então, Fontes. Eu voto no Bruno Henrique também, tá? Veredito que senão o chat vai ter que desempatar. Tu era a minha esperança, Fontes. Tu era a minha esperança, eu voto no Bruno. De seriedade nessa votação. Eu voto no Bruno Henrique, acho ele mais... Bruno Henrique, então. Bruno Henrique acho ele mais rápido, 3-1. mais finalizador e mais bonito, completo, acho. Não, bonito não. O Valência bonito não dá, né? O Valência é gatão. Verdade. Ener Valência é mais bonito que ele. A última aí, ô Gui. Finaleira entre Roger Machado e Felipe Luiz. Agora o bicho vai pegar, Lucas Fontes. Eu só quero dizer pro Fontes antes, ô Weber, que Fontes, eu sei onde tu mora. Presta bem atenção em quem tu vai votar. Cara, eu vou votar no Roger, calma, eu vou votar no Roger. Porque assim, o Felipe Luiz, a gente tem um recorde de 6 meses dele só, né? Então assim, eu acho que o Felipe Luiz, a gente precisa de mais experimentações dele, assim. Por exemplo, o Felipe Luiz nunca passou por uma tribulação. Eu quero muito ver o Felipe Luiz, sei lá, perder uma, perder duas, pra ver o que ele vai conseguir fazer com esse time do Flamengo, sabe? Encarar uma pressão, né? Então, assim, o Felipe Luiz é um técnico de 6, um pouquinho mais de meses ali, claro, já foi campeão da Copa do Brasil, mas pegou o time na semifinal, é claro, pegou uma bomba ali, porque tava uma pressão gigantesca ali depois do Tite, mas o Roger Machado já tem um trabalho mais consolidado de algum tempo, já fez bons trabalhos em outros times também, e agora tá fazendo no Inter, pegou 19 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, isso é muito difícil. Então, assim, o Felipe Luiz talvez com mais tempo, até possa vir a ser melhor do que o Roger Machado. Aliás, o Felipe Luiz talvez seja um dos técnicos aí que a gente vai ver na Europa. Talvez ele até possa abrir mercado para os treinadores brasileiros na Europa, até porque ele fala espanhol, ele é conhecido lá, tem uma certa história. Então acho que ele pode até vir a ser melhor do que o Roger um dia. Mas hoje, Roger. E tu, Thiago Stormovski? Eu acompanho o que o Fontes disse. Eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser melhor que o Roger, tem tudo para bater vários treinadores brasileiros, inclusive. Ainda não passou por um momento de pressão. Acho que é um recorte muito curto e o Flamengo tende a superestimar as coisas. Quando se dá certo lá, tudo é mais elevado, tudo é mais superestimado. Não estou dizendo que ele não merece o que tem em cima, mas se tu consegue ir bem no Flamengo, é sinônimo de valorizarem 10 vezes mais o que tu estás fazendo. Não à toa, o Dorival Júnior chegou na seleção e um ano antes estava treinando o Ceará. Então mostra bem o que é passar pelo Flamengo e dar certo. Mas no momento eu ainda coloco o Roger, embora o confronto entre os dois ano passado, o Felipe amarrou bem o Roger e foi muito melhor, mas ainda é Roger. 2-0 Roger. Antes de passar pro Lédio, tá? O Felipe Luiz
nos confrontos diretos, como o Thiago citou, Felipe Luiz deu a melhor. O Felipe Luiz ano passado foi campeão da Copa do Brasil, então talvez esses seriam pontos que poderiam ser determinantes pro Felipe Luiz. Além de que, no Flamengo, cara, é muito difícil tu administrar o Flamengo. Sabe como é que funciona, a gente sabe como é que é o ego. Difícil, teve que lidar com o Gabigol, teve que lidar com uma galera. Difícil é administrar o Aimoré. O desafio do Roger no Inter, fazer o Inter jogar bola... Desculpa. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí eles reagindo ao elenco do Flamengo e depois fizeram um cara a cara aí, né? De quem é melhor, né? Qual elenco é melhor, né? Teve aí alguns clubismo aí, né? Entre eles aí, alguns opiniões aí, né? Mas em algumas ele não tinha como dizer que não era, né? Que era o caso de Wesley, né? O caso de Gerson, né? Foram clubistas ali no caso ali de Pulgar, no caso de Luiz Araújo, né? Queria ser clubista ali no lugar também de Bruno Henrique, né? Então, alguns comparações ali eles foram um pouco clubistas e acabou escolhendo os jogadores do Internacional. Mas é isso, né? Eles vão ver aí no jogo de hoje se realmente a decisão deles foram certas, se eles escolheram a escolher a comparação melhor ali, né? Mas eu acredito que o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o do Internacional. Não vou dizer assim muito melhor, mas tipo assim, tem peças de reposições muito melhores sim, né? Mas no mano a mano ali dá pra se enquadrar sim o time do Internacional com o do Flamengo. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.